Marcelo Luiz, por favor. Bom, eu acho que eu sou o menos jovem aqui da mesa. E eu já me lembro da política há uns 40 e poucos anos. Né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 68, segundo dia eu fui calabouço, restaurante calabouço. E logo depois, uns 2 meses depois, teve aquele assassinato do Edson Luiz. E a gente continuou essa luta, né? Na época eu era do MDB, só havia 2 partidos, né, o MDB e a Arena. Depois eu militei no PDT, depois no PT e agora no PSOL. E vocês perguntam, mas você sai muito dos partidos? Não, os partidos saíram de mim, porque quando eu vou para um projeto, eu não gosto de defender não, mas esse negócio de líder, essa coisa toda, me parece coisa de sociedade iletrada. Eu gosto de defender ideias. E é dentro desse princípio que eu tenho traçado minha vida. E todo movimento é político. Não adianta querer se escamotear aqui, não. Qualquer movimento uma coisa é político partidário, outra coisa é movimento político. Qualquer opção, até nossas opções de lazer, é uma decisão política. Então, não vamos aqui querer dizer que os movimentos que estão na rua, quem tiver suas vocações para uma coisa ou outra, na medida do possível, eu tenho estado junto com esses movimentos, tenho debatido aí esses megas projetos que estão sendo discutidos para Maricá. Então a gente tem que botar a cara na rua também, não adianta ficar só dentro do gabinete, dando opiniões, etc e tal. Eu tive essa oportunidade. E vou dizer para vocês, a gente lutou pela direta já. Depois dessa luta toda, me elege Collor. Então eu olho para aquela multidão que nos acompanhava, e essa multidão está diminuindo. Elegeram o Collor. Depois veio o Itamar, cobriu aquele pequeno pedaço. Mas eu digo para vocês, eu sou um otimista, porque apesar da gente caminhar passo a passo, e o Oriental diz, a escada sobe-se um degrau de cada vez. Nós estamos tendo o julgamento mensalão agora, nesse presente momento. E alguns ministros, inclusive, me surpreenderam com suas posições, porque o Joaquim Barbosa eu já conhecia, a Carmen Lúcia eu já conhecia. Aliás, o Joaquim Barbosa foi indicado pelo Frei Beto Lula. Hoje o Lula diz que o Joaquim Barbosa é um complexado. Por quê? Porque ele achou, e eu acho que é outra coisa, eu discuto muito. Não há independência dos poderes se os ministros dos tribunais superiores e do Supremo indicados pelo presidente. Então, gente, a minha luta vai ser eternamente, porque eu só estou dizendo o seguinte, o pessoal não precisa ser maluco não, mas ajuda muito. Ana Paula, eu penso que o que qualifica cada um de nós para o cargo de prefeito é a vida pregressa de cada um de nós, o que fazemos atualmente, enquanto pessoa jurídica ou física ou enquanto homem público, e o que pretendemos de futuro para o nosso município. Eu já fui funcionário público federal num concurso para 5 vagas da Casa da Moeda do Brasil. Morei nos Estados Unidos durante um tempo, voltei. Eu trabalhei em 2 multinacionais, na British Petróleo, na área de mineralogia, especializado em absorção química. Trabalhei na Coca-Cola Refresco, em análise de refrigerantes. Enquanto deputado, venho trabalhando com fervor em busca de trazer todos os recursos aqui para o nosso município. Fiquei 4 vezes na Assembleia Legislativa, fiz várias indicações aqui que beneficiam hoje a nossa cidade. Trouxe eu fiz uma indicação para a escola técnica, uma FATEC para cá, né, em busca de qualificação técnica para o nosso
dos nossos munícipes. O Compeg hoje é uma realidade. No início de 2015 serão ofertados mais de 200 mil empregos nas mais diversas áreas de profissões. Então, se não tivermos qualificação aqui para o nosso cidadão, não conseguiremos trabalhar no Compeg e outras áreas que estão se desenvolvendo aqui no nosso município. Trouxe há pouco tempo, eu acredito que alguns aqui têm presenciado, o exame de tomografia móvel. Atendemos a mais de 600 pessoas com exame de tomografia. Então, eu penso que o que qualifica cada um de nós é a nossa história. Tenho 47 anos de idade, nunca respondi a um processo, nem por atropelamento. Sou empresário há 17 anos da área da saúde, e uma empresa próspera, uma empresa familiar, e hoje eu penso que não seja diferente a administração pública de uma prefeitura. É como uma empresa, é receita, despesa e investimento. E é dessa forma que quero governar o meu município. É como uma empresa, trabalhando com seriedade, honrando o erário público do nosso município. Muito obrigado. Agradeço aos candidatos por mais um bloco concluído. Nesse quarto bloco, os candidatos vão responder questões elaboradas pelo público. Os senhores receberam um convite, e o convite tem uma numeração. Faremos o sorteio de quem irá fazer perguntas. Se a pessoa não quiser, pode vir aqui à frente e fazer a pergunta para o candidato também, que será sorteado. A pergunta será sorteada. Vamos no primeiro bloco. 153, 153, 72, 151. Ninguém guardou o papel, hein? Ninguém guardou o papel. 400. Gostaria de pedir aos seus convidados, seus presentes, que respeitem o direito de quem está aqui, portando o convite, para que faça pergunta. Foi assim que foi acordado, dessa maneira que tem sido feito. Então, gostaria que a gente mantivesse, devido a respeito, as pessoas que aqui estão e que aqui estão à frente para fazer a pergunta. Então, como ele disse, a pergunta será feita e depois será feito o sorteio de quem irá responder e de quem irá comentar. Boa noite aos candidatos. Queria fazer uma pergunta óbvia. A imprensa maricaense hoje, ela não tem nenhum repasse da Prefeitura Municipal. Eu queria saber os projetos que você tem para ajudar a imprensa de Maricá. Seu Saraiva para o comentário. Vai ser bom rodar a vinheta, porque a pessoa fala de verdade. Você está começando a conversar, Bom, a minha avaliação, Maricá não precisa de imprensa. Uma coisa é você colocar suas publicidades na imprensa. Agora, a imprensa, para ser livre, ela tem que ter autonomia sejam órgãos semi-oficiais. E é por isso que a gente não tem muitas entidades aqui da sociedade de Maricá. Porque
porque elas não têm autonomia. Eu tenho visitado algumas delas, elas fazem críticas ao governo, fazem também do Ricardo, mas hoje as críticas são muito maiores. Agora, na hora de botar a cara na frente, não bota. Por quê? São prisioneiras de um governo que foi sentido. E olha só, você só dá valor na vida para você, na liberdade, para você ter liberdade. E esse pessoal aí que é submisso a governo, seja A, B ou C, não vai ter sossego o resto da vida. E o que eles vão pagar, eles não vão pagar aqui não, vão pagar lá. Então eu não gosto desse negócio de imprensa misturada com o governo, porque isso vai terminar dando em Valério Lula. candidato A, do candidato B, cada um fala aquilo que quer, não tem direção nenhuma de notícia, mente, enfim. Eu acho que a relação institucional do governo com a prefeitura é se limitar aos anúncios institucionais. Né? Não é a imprensa estar dando opinião sobre A, B ou C, sobre o governo. Eu acho que a imprensa tem que ser isenta, noticiar. Uma ponte da Mombuca levou 4 anos. Então a imprensa tem que falar, a ponte da Mombuca levou 4 anos. Hoje o Maricá recebe quase R$1 bilhão. Hoje o Maricá recebe R$1 bilhão. Então, eu acho que a imprensa tem que noticiar isso. Não omitir notícias no hospital. Por favor. Gente, mais uma vez, acho que contém, está atrapalhando o candidato, está atrapalhando dentro do debate. Hoje a imprensa fez de uma forma negativa, tenta induzir, né, o eleitor, né, falando, ó, isso aqui é melhor que aquele, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, né, enfim. Eu acho que está faltando jornalismo profissional mais caro. Acho que existe ainda nesse lugar, em pouquíssimas exceções, né, não porque não estou usando dele não, mas Barão de Noan talvez seja um dos poucos jornais que sobrevivam de anunciantes, né? O João Madeira também, alguns anunciantes, enfim, né? Eu acho que a gente precisa ter uma imprensa mais independente e que ela se limite, né, a relatar os fatos, né, da maneira que já acontece. Porque isso não existe, isso é uma ficção. Eu lembro do Hilton Japessoa que fala no mito da neutralidade científica. Agora, também não pode ser um imparcial, não. E não pode, em um momento, ter uma posição em relação ao governo e uma semana depois a posição mudar completamente. É isso aí. Aí a sociedade tem uma reação crítica também. É verdade. Então nós queremos uma imprensa independente. No dia que nós estivermos no governo, nós vamos fazer o nosso trabalho institucional com a imprensa. Se fizer crítica, não muda 1 milímetro a nossa relação com a imprensa. Porque nós não queremos imprensa submissa, não. Porque o prejudicado não é o governo. O prejudicado é a sociedade que não vai ter a possibilidade do acesso à informação para ela fazer também sua avaliação crítica. Tudo que a gente lê não é para engolir, é para avaliar. Durante os 8 anos do governo, fui criticado pela maioria dos jornais, nunca persegui nenhum jornal,
sempre mantive os meus anúncios institucionais, né? Então, eu não tive essa experiência com a imprensa de Maricá, soube respeitá-la, né? E nunca, vou dar mais para um ou para outro. Era aquele anúncio institucional de todas elas, igualitariamente, sem perseguição. Falava bem, falava mal, enfim, era assim que a gente agia no nosso grupo. Bem, teremos aí então o nosso quarto bloco, agradecendo aí mais uma vez a colaboração dos candidatos. O quinto bloco, nós teremos as perguntas que serão feitas de candidato para candidato. E teremos a seguinte dinâmica, né? Faremos um sorteio do candidato. Mas já comprovadamente em traslados, feliz. Como é que você vê essa questão da gestão, né? Da gestão municipal? Como é que você estaria se preparando para dividir os seus quadros, né? Como é que você estaria se preparando para enfrentar os grandes desafios que Maricá hoje apresenta, principalmente, né, na questão aí da saúde, educação e mobilidade urbana? Candidato Ricardo Queiroz, quando eu vim para Maricá, há cerca de 10 anos atrás, eu vim em busca de qualidade de vida, né, para a minha família, e logo percebi que carecemos muito de infraestrutura. Não consegue se viver no município sem infraestrutura. A gente percebe que todos os benefícios eles vêm pelo Rio de Janeiro, passam por Niterói, São Gonçalo, dão um salto por Maricá e vendo a Sabarena e vai embora. A gente percebe que nada chegou com qualidade no nosso município. A água não chegou com qualidade, o asfalto não chegou ao nosso município, saneamento básico, nem falar. Falamos aqui ainda há pouco sobre nossos avós, sobre a Agenda 21. A gente percebe que a nossa cidade ela está realmente muito grande, cabe praticamente Niterói e São Gonçalo dentro do nosso município, e nada está sendo feito ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então precisamos urgentemente melhorar essa tão sonhada qualidade de vida que eu sonhei para mim, para minha família, e que todos vocês com certeza sonham um dia inteiro. Nós precisamos de um governo sério, austero, com responsabilidade. Vocês vão lá no sábado? Ricardo, tem 2 minutos. Dentro desse seu pensamento, fica claro que você tem um bom vice, né, o Sebastião, que foi secretário de Estado de Transporte, com certeza vai acrescentar a sua administração. Eu até entendo que você está sendo muito bem assessorado. A pergunta é que como, no caso da sua eleição, né, a contribuição dos seus assessores, do seu vice, como vai funcionar essa experiência, né, que eles possam ter, como vai contribuir, né, para que você tenha uma gestão eficaz? Eu penso, Ricardo, que a nossa cidade ela já está cansada de belos discursos, grandes falantes. Ela precisa de gestão, precisa de homens, precisa de pessoas comprometidas com o nosso município, comprometidas em administrar a nossa cidade, comprometidas com o cidadão, com as crianças, com as mulheres, com os empresários. A nossa cidade ela está agonizando. Esse nosso prefeito não tem feito nada. A nossa cidade está abandonada. E depois de um ano vem fazer obras de maquiagem para enganar esse povo. Eu acho que nós estamos cansados disso. Questão de gestão, de gestores. Como eu falei no início da minha fala em determinado bloco, uma prefeitura é receita, despesa de investimento, não há nada diferente disso. Mas que tudo isso seja feito com responsabilidade, com o dinheiro público.
Não, ainda não virei desespírito desse ponto, não. Social candidato, sabe? Pergunta. O Elson. Áurea. Ali não tem nada roxinho, é tudo preto. Ah, tá. Mas também tem aquela fotografia da Áurea, né? Que você tira, que você tem a foto aí dentro. Tem uma áurea preta. Não é isso? Central. Tá brava. Eu não Candidato participo Marcelo, dali. eu falei ainda há pouco aqui a respeito de segurança pública. Sei que você é um policial, eu acho que deixou a carreira para se candidatar, né? Até onde eu entendo. Então, eu vou fazer uma pergunta em função exatamente da segurança pública. Em função do alto índice de violência no nosso município, quais as ações que pretende implementar para a política de segurança do nosso município? Pergunta importantíssima, visto o nosso crescimento, visto que Maricá está crescendo desordenadamente e os criminosos estão migrando do Rio de Janeiro para a nossa cidade. Virou moda muitos falarem que vão construir um batalhão no nosso município. Eu, como tudo que eu falo, eu procuro saber e lá ver. E eu procurei saber do secretário de Segurança, o Marcelo, só acima de 200 mil habitantes para termos um batalhão da Polícia Militar em Maricá. A não ser que consiga uma parceria com o Saquarema, ainda falou assim. Mas tudo em Saquarema, que vem ou para cá ou para lá, eles puxam para lá, com escola, técnica e tudo, então dificilmente o batalhão vem para cá. Mas o que vai acontecer? Continuaremos do jeito que estamos? Não. Temos várias soluções que podemos fazer. Primeiro, implantar o PROES, que foi oferecido ao atual prefeito, ele não quis. O que é o PROES? São os policiais, no seu tempo de folga, eles poderem trabalhar como policial militar e ser pago pela prefeitura. Isso automaticamente dobraria o efetivo da Polícia Militar em Maricá. Que hoje nós temos aproximadamente 100 homens, a mesma quantidade de praticamente 10 anos atrás, onde a cidade tinha apenas 80 mil habitantes. Então nós temos que relocar os nossos DPOs, temos que pegar, nós temos 4 entradas na cidade: Serrinha, Serra do Lagar, Jaconé e Ponta Negra lá, e a entrada principal. Então por que não fecharmos essas estradas, ter uns pontos de policiamento ali, fazer uma parceria com a Guarda Municipal, equiparmos a Guarda Municipal, darmos condição que a Guarda faça um bom trabalho, não ficar só lutando no centro da cidade, igual estão fazendo. Essa semana eu passei de um guarda municipal com tênis branco. A guarda é a imagem dos seus discursos. Então vamos fazer uma parceria da guarda com a Polícia Militar, para que a guarda tenha um sistema de rádio, para que qualquer problema passe, atuar nos calçadões, enfim. Vamos reorganizar toda essa situação e fazer com que a gestão olhe para a nossa cidade, que todas as viaturas, nós somos o 12º Batalhão e aqui a 4ª Companhia, todas as viaturas saem de Maricá para abastecer Niterói todos os dias. São aproximadamente 10 viaturas. São 20 policiais que ficam descobertos, e o que se gasta de combustível de Maricá a Niterói e de volta quase compra um carro popular por mês. Então falta o quê? Falta organizar. Falta fazer com que estruturar a nossa 4ª CIA aqui em Maricá, fazer com que tenha um posto de abastecimentos aqui, tentar junto ao governo do Estado aumentar o efetivo, se não for possível, implantar desde já o PROES. Temos vários recursos que podemos lançar mão, temos vários recursos que podemos lançar mão na segurança na nossa cidade. Só falta gestão e boa vontade. Marcelo, eu penso que o prefeito deve continuar tentando trazer realmente o batalhão da Polícia Militar para a nossa cidade. As nossas fronteiras elas estão esclarecidas com o advento das UTCs no Rio de Janeiro. Esses migrantes estão migrando da cidade do interior, e Maricá não está diferente disso. Temos que valorizar a Guarda Municipal,
promovemos cursos de capacitação para eles, para que eles ajudem na segurança também, nas escolas, nos pratos, e para que possamos ter realmente uma segurança de qualidade no nosso município. Queria aproveitar a oportunidade, já que você falou a questão do policial. Eu era policial sim, só que para ser candidato teria que ter 5 anos de profissão. E eu escolheria, ou continuaria um dos meus sonhos, que era ser militar, ou seria candidato a prefeito do meu município. E eu abri mão de ser policial militar pelo meu maior sonho, que é ser prefeito do meu município. Infelizmente, pessoas usando politicais, com jornalistas de 5ª categoria, estão acusando a minha família. Estão fazendo politicais. Eu não sei fazer política assim não. Estão me chamando de miliciano, para vocês terem ideia. Quem me conhece desde cedo sabe o quanto é isso. Como é ruim ver o nosso sobrinho falar tio, estão te chamando de miliciano. Chamar papai, igual estão fazendo com o meu irmão, estão te chamando de miliciano. E queria até falar aqui das pessoas que deram declaração a respeito disso, que foi o Saraiva, que foi o Elson Anjo, a respeito dessas situações. Estou procurando saber primeiro a verdade, porque bate direto na família das pessoas. E agradecer ao Ricardo por ter se posicionado nesse assunto. O candidato para a pergunta, logo em seguida, vai responder. Então, professor Saraiva, para a pergunta. Bom, uma de nossas preocupações também é a questão da gestão pública. E nós assumimos aqui um outro compromisso de contratar uma empresa de auditoria independente para fazer um levantamento das contas públicas da administração municipal no período 2009-2015 e disponibilizar as informações, tomar as medidas cabíveis. Por quê? Porque o desperdício também é uma outra forma de corrupção. E o brasileiro, ele paga de imposto correspondente ao trabalho até o dia 15 de maio. Só depois do dia 15 de maio é que o brasileiro vai ter os recursos disponíveis. Então nós estamos pagando muito imposto, estamos tendo serviços de má qualidade e essa questão, o nosso entender, é uma questão cirúrgica para que essa coisa não continue pelo Brasil afora. Claro que eu assumo esse compromisso e aproveito também, né, para passar algumas informações a todos aí. Eu acho que seria muito importante a gente tomar consciência, né? Dizem que engenheiro depende de falar de números, mas eu acho que é importante a gente saber disso. Nesses últimos 4 anos, Maricá vai fechar o ano 2012 com uma arrecadação de mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Nos meus 8 anos de administração, eu arrecadei 380 bilhões de reais. Então, esse número de 1 bilhão, isso não pode sair da cabeça dos maricaenses. Né? É muito dinheiro, né? Então, a auditoria que foi feita, que é o
aproveito para falar para aqueles que adoram botar que eu tenho 160 processos, 122 processos, 180 processos. Gostaria de dizer para esses senhores que eles procurassem saber que processos são. E vou dar uma rápida pincelada. Quando eu assumi a prefeitura em 2001, eu peguei a lei de responsabilidade fiscal. Se as pessoas entenderem um pouquinho de lei, vão entender que foi a primeira lei no Brasil que criou mecanismo de controle interno das contas públicas. Evidentemente, um prefeito que assume no primeiro ano de uma nova lei, é claro que as dificuldades são muitas, até porque todos os meus secretários e assessores eram do Maricá e eram pessoas realmente que conheciam alguma coisa da lei de responsabilidade fiscal. E a maioria dos meus processos, eu lamento quando fala, não diz que processo que é. É tudo por questões administrativas. Né? É claro que existe a acusação de improbidade, é como foi uma sentença que teve há pouco tempo. Né? Eu fui condenado, todo mundo bateu palma, algumas pessoas. O juiz descreve, né, no corpo da sentença, que o então promotor Marcelo Corrado, que foi movido pelo então algoz meu, doutor Antônio Vieira, aí ele falava o tempo todo, falava assim, porque eu fui acusado de improbidade, superfaturamento disso, aí no final ele me condena por causa da cobrança que ele diz que eu não respeitei uma decisão do STJ da cobrança da TIM. Então, o próprio juiz na sua sentença inocenta, né, de todas aquelas possíveis acusações do Ministério Público. E é isso que essa transparência que a gente tem que ter. Né? O atual prefeito aí tem 80, 90 processos, né? Mas eu nunca tive processo, por exemplo, de material que foi entregue, né? Nota fiscal falsa. Né? Eu não tenho processo de nota fiscal falsa. Então, eu gostaria de esse documento, ele também é direcionado aos vereadores, porque quando a gente tem o levantamento feito no auditoria independente, os vereadores se recusaram a pesquisar e buscar as informações de alguns documentos que foram entregues à Câmara. E o vereador tem que entender o seguinte, ele é o representante dos moradores, mas não é o seu substituto. A vontade que tem que prevalecer é sempre a vontade do cidadão e da cidadã. E nós, os vereadores, se omitiram nesse processo. Então a gente tem que dar subsídio com informações para que eles não fujam da sua responsabilidade sobre o risco de também entrar no processo penal. O cidadão maricaense tem que se portar é observar as audiências públicas. E aí eu chamo a atenção de todo cidadão e cidadã que está aqui. As audiências públicas, que são quadrimestrais, deveria ter a presença dessa plateia que está aqui. Que assim vocês ficariam sabendo o que realmente ocorre no município. A maioria das pessoas que estão aqui não vão nessas audiências. Então, fica imaginando, pode ter acontecido aquilo. Então, se a maioria das pessoas criassem esse sentimento de cidadania, muita coisa melhoraria, né? Até as dúvidas. Então, a oportunidade, além de responsabilidade fiscal, criou esse mecanismo de fiscalização. Então, a gente está desperdiçando essa oportunidade. Então, de 4 em 4 vezes, vamos lá na Câmara, todo mundo, vamos assistir lá a questão da prestação de contas, da gestão fiscal, da gestão financeira. Então, é uma grande oportunidade, né, da gente poder participar mais das contas do município. Eu queria aproveitar essa oportunidade, porque uma eleição a mesa comunica que o candidato Elcio e o candidato Saraiva terão 1 minuto, né, para que eles possam responder como foi feito no bloco anterior e a mesa pede
para que vamos descansar, já tenham apenas as questões que foram levantadas, para que não se crie mais polêmica e mais pedidos de réplica necessária aqui. Podemos começar. Professor Saraiva. Olha só, já é conhecida as minhas posições, a gente foi procurado sobre essas ameaças. É claro que eu não me referi a Deus, eu me referi de forma genérica. Qualquer tipo de ameaça à imprensa terá o nosso repúdio veemente. Agora, se o fato aconteceu ou não, é uma outra questão. Não sou eu que vou investigar essas questões. Mas se me chega a informação, qualquer ato tentando cercear a imprensa, nosso posicionamento será sempre o mesmo. Independentemente de A, B ou C, nossa posição filosófica. Marcelo, eu acho que o pouco que você me conhece, eu entendo que você é sabedor que eu jamais cometeria uma leviandade dessa com você, com sua família, com quem quer que seja. O que aconteceu foi basicamente o que o professor Saraiva acabou de relatar aqui. Fui procurado em nosso diretório para tirar uma foto do jornal. E assim eu fiz. E a foto está estampada no jornal. Após mais ou menos 3 dias, eu recebi um telefonema do jornal me perguntando o que eu achava a respeito da ameaça de que uma determinada pessoa teria feito à imprensa. Eu me posicionei, relatando que aquilo realmente seria um absurdo às instituições democráticas, uma agressão à imprensa. Eu não citei nome, eu não citei família, não citei candidato, foi isso exatamente o que aconteceu. Agora, com relação aos fatos, né, eu não posso comentar e não posso responder. Quem faz a próxima pergunta? Será o Marcelo. Quem vai responder? O professor Saraiva. 1 minuto. Acredito eu, professor, que a maioria dos que estão debatendo aqui na frente teve oportunidade de falar, a maioria só o pessoal, o senhor não teve oportunidade de falar a respeito da saúde. Eu queria que o senhor explanasse essa área, o que o senhor pensa em fazer na saúde do nosso município. A saúde, efetivamente, é o maior desastre dentro dos desastres da atual administração. A gente primeiro tem que consertar o caído. Como foi dito aqui, um novo hospital, que é um projeto nosso, não vamos resolver no início da nossa gestão. Mas os postos de saúde, que o hospital é para procedimentos de média e alta gravidade, né? Então nós temos que fazer os postos de saúde, a nossa intenção inicial é que os postos de saúde funcionem até 22 horas. E em alguns locais eles funcionam 24 horas. Porque nós temos locais afastados com uma grande população, como é o caso de Itaituba Sul, só aqui para fazer referência ao nome. Mas queremos também, além do médico de família, esse conceito que a gente botou aqui, de educação integrada, em que a gente tem a simbiose, educação, saúde, cultura e esporte, de preferência no mesmo lugar. Porque quando se discutiu a questão dos isolões, a ideia inicial era isso, que a criança tivesse o dentista ali, tivesse o pediatra. É claro que a nossa ideia é montar uma equipe volante. Nós não vamos ter condições, inicialmente, de ter essa assistência em todas as escolas, né? Então, esse é o nosso projeto inicial, até que a gente comece a desenvolver o projeto do novo hospital, né? Agora,
entendo que saúde envolve saneamento básico. E nós temos um projeto em que a captação dos CGES será utilizada na geração de energia elétrica, porque não adianta limpar o nosso sistema lacunar se a causa que está fazendo com que o sistema seja poluído não seja destacada. Então nós temos esse outro projeto, inclusive com a energia mais na área de energia nós temos outros projetos, mas realmente a educação é o maior desastre do desastre da administração. Esse cara está aí, o Ricardo falou que é professor, ele é professor, não chama o cara de professor. Eu soube que ele teve ali no doutor João, os 2 meses, faltou 1 e-mail, subiu de lá. E depois da própria eleição, deve circulando aí pelo eliciado. Professor é aquele que tem como sua atividade rotineira a sala de aula, porque ele dera o título lá. Nós sabemos hoje que 50% do município pede pela saúde, a prioridade da saúde, então que está essa oportunidade no seu município. Vai se tornar isso uma área em que nós temos que atuar a partir do dia 1º de janeiro. E fazer isso tudo que nós falamos aqui. Hoje nós temos uma prática curativista. Nós temos que trabalhar, sim, na atenção básica, na atenção primária. Mas como que nós vamos trabalhar na atenção básica, na atenção primária, se a prática curativista não funciona? É isso, professor? Então nós viemos sim implantar o PSF, mas o PSF funcionando, para que aquela pessoa, o médico vai de casa em casa, sabendo qual é a prioridade de cada um. Nós tivemos aí em uma farmácia popular fechada nesse governo, com pessoas recebendo até hoje que os remédios não foram entregues. Com saúde e educação não se fica. Com saúde e educação não se faz política. E é por isso que às vezes a gente se pergunta, será que essa pessoa bota a cabeça no travesseiro e consegue dormir tranquilo? Essa pessoa não pode. Ela não tem temor a Deus. Porque se ela tivesse temor a Deus, eu duvido que ela ia gastar mais de 6 milhões com sinalização de trânsito e remédio, ficar faltando dentro daquele hospital. Eu duvido que ele ia trocar a iluminação do calçadão de Araçatiba por mais de 6 milhões e deixar de contratar médico ou fazer posto de saúde 24 horas. É para isso que nós viemos, fazer uma política honesta, uma política séria, e eu conto com cada um de vocês para que a gente mude essa situação nesse Olha só, essa questão da saúde, eu acho que vai ter. Agora, temos como prioridade educação, saúde, saneamento básico e geração de emprego. É claro que tem diversas áreas que a gente tem que atacar, mas é a gente já começar dando conta disso, porque a doença nos pega. Quando a doença não é atendida, o caminho da pessoa é o cemitério que não está por ser cremado. E nós temos aí uma gestão que diz, inclusive, que tem convênio com os miseráveis. Proprietário do Viana Prata, LLH 2123, estão pedindo para que vá até onde ele está estacionado, parece que está em frente ao posto, na cara do posto, alguma coisa assim. Viana Prata, LLH 2123. É que horas que sai hoje? É às 11. Vamos para 15 para as 11, porque vai estar mais próximo. O outro para mim já foi embora. Vamos para as considerações finais, que é o nosso É 11 horas. mais uma vez, respeitando aqui o processo Então tem que sair também. do debate, as considerações finais foi apresentado ficará na ordem de chamada, que foi sorteado no início com os assessores. Então, nós teremos aqui, pela ordem das considerações finais do Saraiva,
o candidato Elson, o Ricardo Queiroz e o Marcelo. Ele tá lá. Só informando aqui, dentro do tempo aqui de 2 minutos, o professor Saraiva terá 1 minuto a mais nas considerações. E no início da nossa atividade, nós tivemos um problema aqui de acerto na cronometragem. Então, a partir dessa dificuldade, reconhecida pela mesa